Fala, galera! Nossa passagem aqui pelo locador é super rápida, mas a gente não ia deixar de gravar o vídeo de supermercado. A gente deixou o carro estacionado perto de um estádio aqui, é o estádio Atahualpa. Sei lá, é uns nomes esquisitos. Mas a gente deixou estacionado aqui pertinho de um shopping, porque no estacionamento do shopping a gente não cabe, e custa 50 centavos de dólar por hora. O nome do mercado é Maxi, então já era de esperar que fosse grande. Mas o mercado é gigante. É enorme. E como sempre tem toda essa parte de roupa, coisa pra casa, decoração, tem um pouco de tudo no supermercado. Já mostrei alguns vídeos, vale pra gente fazer a comparação. O liquidificador da Oster tem dois preços. Um preço pra quem é afiliado no mercado, que é o preço maior, e um preço pra quem não é afiliado no mercado, que é o preço aqui de baixo. Então o liquidificador tá saindo R$ 102,25. E se for o prata, R$ 91,34. Que diferença de preço? Porque Rose Gold está na moda. A moda já passou. Mas aqui tá na moda ainda, pelo jeito. E o legal, além de ter vários produtos da Oster, a gente viu aqui as peças de reposição. Então tem borrachinha, tem lâmina, tem a base do liquidificador e tem também os vidros. Tem de várias marcas, mas a gente tá mostrando da Oster, que é brasileira, catarinense inclusive, e a gente já mostrou em alguns vídeos os preços dos produtos. E olha só que diferentona essa máquina aqui. Aí ela tem um compartimento embaixo e um em cima. E custa 2.105 dólares. A Fábio achou uma geladeira boa pra botar em motorhome. Dá pra deitar dentro, né? Ó, já aproveita. Isso, ocupa espaço da cama. O espaço interno é basicamente o da nossa geladeirinha de 120 litros. Basicamente é a mesma coisa. Quase não cabe nada aqui dentro. Bem massa. Pra vocês terem uma ideia, ó, isso aqui é da marca Indurama e custa 2.872 dólares. Na verdade, pra quem não é afiliado, é 3.015, né? Essa Indurama tem umas geladeirinhas pequenas, uns frigobares, ó. E esse ali é bem legal. Ele tem um freezer grande, né? E tem um espaço bom de geladeira até, né? Ó, e essa aí custa 330 dólares. E só pra vocês saberem o tamanho, ela tem 87 litros. Depois de passar por todos esses corredores, que são coisas aleatórias, e tem uma super parte aqui de atividade física, academia, tem esteira, tem peso de todo tipo, até bicicletas. Aí a gente chega então na parte de comida, começando pela padaria. Padarias aqui costumam ser self-service, tem sempre uma variedade grande de pães, e aí você vem e pode escolher qual que você quer. Tem um pãozinho aqui de mandioca que parece muito um pão de queijo. Alguns eles inclusive fazem com queijo. A gente não experimentou, mas se encontrarmos, vamos comprar para matar a vontade de pão de queijo. Esse daqui sai 43 centavos de dólar por unidade. Olha, aqui tem pão artesano da Puma, que aqui é Bimbo, tá saindo 2 dólares e 2 centavos. E aqui o pão mais barato é esse aqui, ó, Moderna Econômico. Tá saindo 1 dólar e 17, e é um pacote de tamanho normal. Aqui eles vendem essas hóstias. Essa daqui, por exemplo, é 81 centavos de dólar. E parece uma hóstia mesmo, é levinho, é um biscoito super fino. O nome já vem daí, né? E tem algumas outras opções, outros sabores. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear. Tem Ruffles Flaming Hot, que é o que tem do Cheetos. Eu não tinha visto da Ruffles ainda. E também tem essa Ruffles Twist com limão e pimenta. E esse pacote aqui, de 245 gramas, tá saindo R$2,70. Se eu não me engano, o pacote era mais escuro. Me corrijam aí se eu estiver errada, mas eu achava que era mais escuro. Tem um Doritos sabor Lemon Remix, que é limão e pimenta, saindo R$1,58. E aqui tem muito desses salgadinhos aqui que eles chamam de chicharrón, que é o nosso baconzitos. Então tem várias opções desses. Esse pacote aqui, por exemplo, 100 gramas, tá saindo R$2,44. E daqui até o final do corredor é tudo salgadinho de banana. Tem inclusive batata palha, que não é batata, né? É uma banana em formato de batata palha. Esse aqui tá saindo R$2,36. E só pra vocês terem uma ideia de valor, ó, esse pacotinho aqui, que tem 150 gramas, tá saindo R$1,36. Bem complicadinho ver os preços dos produtos, porque tem vários valores. E aí o valor pra quem não é afiliado é bem pequenininho. Então a gente pode acabar falando pra vocês alguns valores que são os valores de afiliado, mas dá uma diferença pequena. E uma curiosidade, ó, é que aqui tem água sendo vendida em galão. Então
tem 3,8 litros, que é basicamente a medida de 1 galão, e tá saindo 1,37. Aí dessa mesma marca, uma garrafa de 6,05 litros está saindo 1,66. E água com gás, ó, um packzinho de 2 garrafas de 1,5 litro tá saindo 1,70. Suco de uva da Aurora. A garrafa de 1,5 litro tá saindo 7,2 e essa garrafa um pouco menor de 1 litro tá saindo 4,85. Monster tá saindo 2,70, a lata de 473 ml. E o Red Bull tá saindo 2,13, porque ele tá com 10% de desconto. A latinha de 250 ml. A gente sempre vê esses shots aqui. Todo caixa de supermercado a gente viu algum packzinho desse ou avulso sendo vendido. Esse aqui, o pacotinho de 6 unidades, tá saindo 3,64. Todo esse lado é Coca-Cola, em tamanhos e formatos variados, e do outro lado tem outras bebidas. São refrigerante de morango, refrigerante de laranja, de limão. Aqui tem outros de cola que não são Coca. E a Coca Light tá aqui. Então tudo isso aqui é Coca normal. E só pra vocês terem uma noção, essa garrafa aqui, eu vou até pegar pra vocês verem a proporção, assim. Ela é toda reta, tem 1 litro 365 ml e ela custa, pra não associado, 1,23. Só que além desse tamanho, a gente tem a de 1,75, 2,75. Essa aqui tá saindo 28 centavos e ela é de 300 ml e ela é bem gordinha, assim. Aqui tem um Guaraná diferentão também, ó. Guaraná Frus. 2 litros tá saindo 1,88. Aí aqui tem lata de Guaraná Antártica e a latinha tá saindo 1,66. Aí aqui tem uma Fanta de sabor diferente, que é de maçã verde, tá saindo 95 centavos de dólar e tem 1 litro 350 ml. A Inca Cola desse mesmo tamanho tá saindo 78 centavos de dólar. Tem uma seleção de bebida desse lado aqui bem grande. Aqui é só gin, tem várias opções. Olha, pra ter uma ideia, o Tanqueray Sevilha tá saindo 33,9. O Beefeater 27,50. A gente comprou um pisco antes de sair do Peru, dessa marca aqui, exatamente esse tipo de pisco aqui. A garrafa era um pouquinho diferente, verde, né? Então é outro tipo de pisco, mas essa marca, essa coleção, digamos assim, aqui tá saindo 26 dólares. A gente pagou mais ou menos uns 30 reais. A diferença é gigante. Vou mostrar alguns coquetéis prontos. Tem Blood Mary da Tabasco por 8 dólares. E aqui embaixo a gente tem um mix pra fazer o canelaço que a gente falou pra vocês. 3,53 o pacotinho, vamos ver, ele rende 1,5 litro. O Aperol aqui, ele tá saindo 29,49. Na Argentina, a gente pagava menos que isso em reais, não chegava a 30 reais. Aí achei aqui uma cachaça 51 por 14,76. Vamos ver se a gente consegue fazer uma garrafa de cachaça pra fazer caipirinha. 15 dólares, uma garrafa de cachaça não tá dando. Pra vocês terem uma ideia dos preços, a Grey Goose tá em promoção por 45,14 e a Absolute custa 29,98. Grande também de whiskies, de todos os tipos, de todos os preços, inclusive uma parte aqui fechada com os mais caros. Esse aqui tá custando meros 390 dólares e 50 centavos. Já o mais barato vai ser esse daqui de 23,63. Olha, aqui tem absinto, que é uma bebida que é bem difícil a gente encontrar, principalmente em mercados. Tá saindo 22,73 numa garrafa de 750 ml. Só pra mostrar alguns e dar uma noção de preço de vinhos locais. 20,89, 15,18. E aí tem alguns mais baratos na faixa de 6 dólares, ó, 6,49 é o mais barato que tem aqui. Ó, das cervejas, um pack de 6 estelas tá saindo 11,26. Um pack de 6 Corona, 9,56. Tá mais barato a Corona do que a Estela, normalmente é o contrário, né? E um pack de 6 long necks de Heineken tá saindo 8,25. Eu vou falar o preço maior pra vocês mesmo, porque senão a gente vai se embananar todo aqui, porque a gente olha o preço maior e acaba falando ele. E aqui tem várias opções de cervejas artesanais, cervejarias um pouco menores. E aí tem desde opções de 1,70 mais ou menos, até algumas aí na faixa de 3,40. E aqui tem algumas cervejas equatorianas, essa Clube é daqui. Aí um pack com 6 tá saindo 6,54. E um pack com 6 long necks dessa Pilsner tá saindo o mesmo valor, 6,54. Até uma parte de flores aqui. Lembra que a gente falou pra vocês no outro vídeo que o Equador é um dos maiores exportadores de flores do mundo? Olha que coisa mais linda.
Eu aqui no setor de hortifruti e tem muita opção, tudo parece muito fresco. Mas a gente não pode levar coisas frescas porque estamos atravessando a fronteira em uns 2 dias mais ou menos para chegar na Colômbia. Então, infelizmente, mesmo me empolgando aqui, eu tenho que me controlar para não levar, porque a gente tá com a geladeira cheia de fruta e verdura. A curiosidade é que eles vendem a cebola aqui já descascada. Então tem cebola roxa por R$ 1,39 o quilo e tem cebola branca por R$ 1,39 o quilo, mas como vocês podem ver, elas não têm a casca. Aqui tem mandioca por 93 centavos. Conta pra gente como é que você chama isso onde você mora, porque tem vários nomes, né? A gente chama geralmente de aipim. Cenoura por 95 centavos e a beterraba por R$ 1,9. O que viria a ser isso? Eles chamam aqui de babaco. Não faço a menor ideia. Meu Deus. E não dá pra saber o que é, né? Não. Mas é engraçado, quando a gente vai pra países diferentes, sempre tem alguma fruta, alguma coisa bem diferente que a gente não conhece. Que a gente não consegue nem saber o que é, né? Esse aqui realmente não faço ideia. E tem batata nesse lugar. Tem muitos tipos de batata aqui. E a maioria é vendida por saquinho. Tem poucas opções a granel. Tem sacos pequenos, sacos médios, grandes. Mas só pra ter uma noção de valor, um pacote desse daqui tá saindo R$ 1,25 para não afiliados. E eles também colocam pra que ela serve. Então, essa batata Cecília é ideal para acompanhar parrilhas, assadas e fritadas. Essa aqui para carnes, saladas ou sopas. E tem bastante milho pré-cozido. Esses aqui são pré-cozidos. E esse aqui, ó, já é cozido mesmo. Ele já fica meio estourado e aí eles utilizam esse milho aí para fazer um prato bem típico daqui que é o motepilho. A gente ainda não experimentou, vamos ver se a gente consegue experimentar por aqui. Isso é um mini tomate? Ele parece mini mesmo, que ele tem aquela partezinha do tomate que normalmente vende num tomate grande. Meu Deus! Meu Deus, e ó, tá saindo R$3,19, 600 gramas. Ah, mas se for ver, não é um absurdo. Se for ver, não é caro, é. Tomatinho geralmente é uma coisa um pouquinho mais cara. Mas se a gente não tivesse tomatinho em casa, eu ia levar. Ó, vê se não é verdade. Não parece que esse aqui é a miniatura desse, ó. Eles encolheram o tomate. Aqui é um menorzinho aí, ó. R$1,67. Vai levar? Nem que eu tenha que comer igual uva, assim, sabe? Da banana, né? Não tinha como não ter inúmeras opções de bananas, tipos diferentes e uma mesa gigante só de bananas. Banana a granel, R$1,21 o quilo. Orito, que é a banana pequenininha, R$1,14 o quilo. Ó, e aqui tá a banana verde que a gente comentou. Tá saindo 89 centavos o quilo e ela sempre fica dessa cor aqui, não muda. E como a gente comentou com vocês, ela não é tão doce. É ótima pra fazer coisas salgadas. Eu podia ficar aqui só por causa das frutas. Olha essa variedade de morango. Uma bandeja dessa aqui tem 850 gramas, R$4,49. 500 gramas, R$2,81. Tem essa bandeja pequena aqui de 300 gramas por 99 centavos. Eu acho que é essa que eu vou levar. Tem muita framboesa, amora, tem mirtilo. Eu acabei de falar que eu ia precisar me controlar, né? Tô me controlando porque eu só peguei coisas assim que eu queria muito. Morango, porque eu gosto sempre de ter morango, que eu como bastante. Framboesa. Gente, framboesa é uma coisa que geralmente é muito cara e aqui é relativamente barato. Então, eu fui obrigada. E eu tenho mirtilo e abóbora em casa ainda. Eu vou comer muita fruta nos próximos dias. Tem cacau inteiro no mercado, ó. Esse aqui tá saindo 83 centavos a unidade. Eu estou obcecada com as frutas aqui. Tem umas coisas bem diferentes, né? Ó, tem uma pitaia amarela aqui, tá saindo R$1,79 o quilo. A pitaia que a gente tá acostumado é essa aqui, né? Não tão grande, né? Normalmente é menor. E essa aqui tá saindo R$1,49. Esse aqui é kiwi? Não, né? Não. Mamei. Não sei o que é. É duro? Ele lembra um coco. E olha a quantidade de maçãs que tem aqui diferentes. Tem maçã rosada, amarela, vermelha, verde e a mais tradicional, que é amarela com vermelha. Ó, o limão sutil, que é esse pequenininho aqui, um pacotinho com 1 quilo tá saindo R$1,75. E aqui a gente começa a encontrar com mais facilidade também o limão Tahiti. E 1 quilo tá saindo R$1,50. Olha só quanto tomate de árvore. Ele tem essa cara aqui, ó. E tem um gosto bem parecido com maracujá. Tá saindo R$2,54 por quilo. Encontramos um brasileiro agora aqui no supermercado que escutou a gente falando, gravando, daí veio bater papo. A gente tava sempre em dúvida se tava liberado o uso de máscara aqui ou não, porque tem muita gente de máscara, muita mesmo, a maioria das pessoas tá de máscara, e algumas pessoas sem máscara. E aí ele falou pra gente que faz mais ou menos uns 4 meses que já foi liberado o uso de máscara, não é mais obrigatório em lugares abertos, assim, grandes. Então, tiramos a máscara, porque daí fica mais fácil pra falar com vocês. Tem também aqui uma grande variedade de frutas congeladas. Tem muita opção, todo tipo de fruta. Tem inclusive polpa de coco.
Então, por exemplo, um pacote de polpa de coco de 500 gramas tá saindo R$1,53. Mas tem de manga, abacaxi, tomate de árvore, tem os pacotes pequenos também. Então tem muita opção mesmo. Um pote de sorvete da Häagen-Dazs tá saindo R$6,47. É um pote de 473 ml. E pra cá, eles têm essa mesma versão que a gente tem no Brasil. Eu gosto muito do tablito. E aqui eles chamam pinguino, aqui bom. Chips Ahoy, por exemplo, R$3,67. Só de morango, R$2,84. A carne moída aqui é separada por quantidade de gordura, então essa aqui é a com menos gordura, que é de 3 a 4%, tá saindo R$8,96 o quilo. Aí tem essa aqui que é de 6 a 7%, tá saindo R$6,65. E essa outra de 14 a 15% tá saindo R$3,70. E para variar, os nomes das carnes são bem diferentes, né? Então essa paleta aqui, ó, tá saindo R$7,73 o quilo. E aqui um bife de cecina de res, que eu não sei exatamente o que é, tá saindo R$13,03 o quilo. Um ribeye com osso, que é um corte um pouquinho mais conhecido, R$6,65 o quilo. Tá bem bonita a carne. O T-bone, R$9,46. Aqui nesse mercado tem carnes bem bonitas, tem uns cortes que a gente tá mais acostumado, mas os preços são bem altos. E andando pelas rodovias aqui do Equador, a gente notou que tem muitos produtores de gado. Então, mesmo tendo produção local, a carne aqui é super cara. A chuleta de porco, ó, só pra ter uma noção do valor, R$8,20 o quilo. O filé de peito de frango tá saindo R$8,63 o quilo. E aqui tem a tapa de quadril, que se eu não me engano é a picanha, e tá saindo R$17,88 o quilo. É bem caro. O Equador também é muito forte em frutos do mar, então tem bastante variedade aqui. Vou mostrar um pouquinho dos preços. Então aqui, por exemplo, a gente tem tentáculos de polvo pré-cozidos por R$9,30, 100 gramas. E aqui tem carpaccio de polvo por R$12,54. Tem mexilhões, lá embaixo tem patas de siri, pra cá tem camarões graúdos. Esse pacote aqui, por exemplo, ele tem 1 quilo e tá saindo R$12,44 para não associados. Tem algumas opções de salmão, tem ele em carpaccio, por exemplo, defumado, 100 gramas, R$7,16. E aqui da marca do mercado, pacote de 100 gramas de pedaços de salmão, de postas mesmo, R$6,74. 1 quilo de mortadela tá saindo R$3,43. Eu sei que essa Ile-de-France a gente consegue encontrar no Brasil. E tanto o brie quanto o camembert saem em R$5,62. E o mozzarella, eu acho que o mais barato é esse aqui, ó. 900 gramas, tá saindo por R$6,45. E tem bastante opção de queijo fresco aqui, é tipo um queijo Minas. E para ter uma noção de valor, esse aqui que tem 450 gramas tá R$3,31. A manteiga mais barata eu acho que é essa Gonzales aqui, que tá saindo R$1,92 um pacote de 200 gramas. E aí tem essa Presidente aqui, que eu sei que tem no Brasil, e o pacotinho de 200 gramas tá saindo R$4,41. E os ovos aqui são diferenciados pelos tamanhos. Uma caixa com 30 ovos medianos está saindo R$5,20, 30 ovos grandes está saindo R$5,33, 30 ovos extra grandes R$4,88, para ver, tá até mais barato, né, o extra grande. E 15 ovos gigantes R$2,93. Aí tem caixas com 12 ovos também, R$2,18. E aqui tem bastante ovo de codorna também. E só para ter uma noção de valor, ó, uma caixinha com 15 ovos está saindo R$2,39. Aqui tem Milo e o pote de 1 kg tá R$12,81. E aí tem esses pacotinhos aqui de refil de 400 gramas que tá R$4,60. Aqui tem Nesquik também. E aqui tem de 3 sabores. Tem de chocolate, de baunilha e de morango. E todos eles é R$1,71 um pacote de 180 gramas. Tem algumas opções de leite em pó. E tem um da Nestlé, ó. Esse aqui de 1 kg tá saindo R$8,25. E aqui tem várias opções de leite em temperatura ambiente e em saquinho. Esse aqui, por exemplo, tá saindo 85 centavos. E aqui tem Parmalat, olha só. Um pack desse com 6 pacotes de 1 litro fica R$5,48. E o legal é que aqui os leites de caixinha tem uns tamanhos bem variados. Então, esse aqui é de 1 litro, que lembra bastante as caixas que a gente encontra no Brasil. Mas tem essa caixinha pequenininha aqui, ó, de 500 ml que fica 68 centavos. Tem essa outra aqui, ó, que é 200 ml e tá saindo 41 centavos. E essa Nutri aqui é uma das maiores empresas de produtos lácteos aqui do Equador. A parte do café, a parte que a gente mais fica feliz de ter muita variedade. Vamos ver se a gente acha algum diferente aqui com preço bom. Aqui tem esse montanhês, a gente até já tinha visto em outro mercado. E tem essa opção aqui, Vilcabamba, R$5,96, 340 gramas de café. E aí tem uma outra opção aqui, que é esse
o Yango, e tá saindo também 340 gramas, R$4,54. Eles geralmente têm uns pacotes menores também, e isso é muito legal porque dá pra experimentar coisas diferentes. Então esse aqui é de 200 gramas, que tá saindo R$2,70. Olha, aqui eles têm filtro. Geralmente as cafeteiras usam esse tipo de filtro aqui, mas também tem o filtro manual da Melita. O número 4 tá saindo R$1,45 e o número 2 tá saindo R$1,24. O café mais barato que eu encontrei foi esse Minerva Clássico. De 400 gramas ele tá saindo R$3,62. Tem algumas opções de café solúvel aqui também. E aí o Nescafé tradicional, ó, de 200 gramas, tá saindo R$7,52. E aí tem esse Nescafé Gold aqui de 200 gramas que tá R$9,55. Vamos lá ver o índice Nutella de valores. O pote de 350 gramas tá saindo $6,14. Aqui tem o corredor de balas, né? E o Léo lá filmando as bolachas. Mas olha só, tem Babalu Sparkles. É como se fosse um Mentos. Que diferente. Um pacote desse aqui tá saindo $3,05. Esse pacote de chips Ahoy que vem com 6 pacotinhos dentro tá saindo R$2,22. Tem cookies da Balduco, ó. O pacote tá saindo R$1,61. Aí um pacote desse aqui de Oreo que vem grátis. Um leite de 200 ml tá saindo R$3,63. O chocolate equatoriano é bem conhecido, então tem uma variedade bem grande aqui. Muitos sabores diferentes, isso aqui é tudo sabor diferente de chocolate. Aqui tem chocolate com maracujá, com figo, com fisales. Tem com rosas, olha só que diferente. Então é uma boa opção para você levar de presente, por exemplo. Tem as caixinhas prontas, tem tablete. Aí tem esse daqui, que são vários mini tabletes por R$5,67. E olha que interessante, aqui tem Choco Cannabidiol, diferente, hein? Esse aqui não tem preço. Ah, tem sim aqui, ó. 2 por 1, R$6,53. Que loucura. O que você encontrou aí? Barra de chocolate de M&M's. Mas a que eu gosto não tá em promoção. Não? Não. Mas tem outra, tem a de arroz. Mas como eu sou brasileira, não desisto nunca, eu vou lá ver o preço do tradicional. É o melhor chocolate que tem. E aqui tem várias opções de açúcar mascavo. Eles chamam de panela aqui. E esse aqui, por exemplo, ó, de 1 kg tá saindo R$1,40. E tem algumas opções de açúcar branco aqui. Esse aqui é um dos mais baratos, é R$1,77. E a grande maioria é vendido por 2 kg e não por 1, como a gente está acostumado, né? Ele é um açúcar mais granulado, assim. Ele não é tão fino quanto o nosso. Aqui na parte dos cereais, vamos achar um arroz que seja barato aqui. Interessante, a maioria dos pacotes aqui são de 2 kg. Então, esse aqui, 2 kg de arroz, tá saindo por R$2,33. E aí tem o de 1 kg também, que tá saindo por R$1,40 para não associados. Tem também de 100 libras. Nem sei quanto que dá isso em quilos. Mas esse aí é um bom pacote pra gente levar pro motorhome, né? Com certeza. Considerando a quantidade de arroz que a gente come. Imagina, ia ter que espalhar por todo o motorhome pra poder botar um negócio desse lá. Tem farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de aveia, farinha de quinoa, farinha de milho, tem farinha de mandioca. Mas a farinha tradicional de trigo tem aqui 1 kg por R$1,73 da marca do mercado. Essa parte toda aqui são molhos orientais. É uma culinária muito comum aqui, muito consumida. Olha só, aqui no azeite de oliva, procurando uma marca que a gente conhece e sabe que tem no Brasil pra gente poder comparar. Essa Filippo Berio, 500 ml, tá saindo R$7,96. Tem mais baratos, tem inclusive da marca do mercado em garrafa plástica, que daí 1 litro tá saindo R$6,21. 750 ml da marca do mercado em garrafa de vidro, daí garrafa escura, tá saindo R$8,12. Agora, azeite é uma coisa que a gente achou muito cara aqui também. Um dos mais baratos vai ser o azeite mais tradicional, né, que é uma mistura de azeites vegetais, na verdade. 1 litro tá saindo R$3,86. Então a gente achou bem caro. O sal, olha só, também a maioria dos pacotes são de 2 quilos, como no arroz. Tem algumas opções, poucas. Esse aqui, por exemplo, de 1 kg tá saindo 41 centavos. É uma das poucas opções que tem só 1 kg. E uma coisa que a gente achou engraçado lá no Peru e aqui a gente viu que é igual, é que o sal ele é iodado e fluorado. Eu não sei pra quê, não sei porquê. Então, se tiver algum especialista aqui, comente aqui pra gente. Um nutricionista, às vezes um dentista que sabe por que o sal é fluorado. Eu, particularmente, achei que a textura do sal ficou muito diferente, não gostei muito. Então, eu tô procurando ver se eu acho um sal que não tenha flúor, mas tá bem difícil. E assim, né, quando a gente acha, ó, esse aqui é só iodado, ele não tem flúor. O preço é absurdo, 300 gramas tá saindo R$2,65, enquanto o de 1 kg tá saindo 41 centavos, o fluorado, né? Acho que não vai rolar. Molho de tomate, mas quase não tem ketchup. Tem aqui o da Hunt's e tem o da Heinz.
que acaba sendo um pouco mais barato. O da Heinz tá saindo R$3,13, 397 gramas, que é o tamanho mais tradicional. Umas comidas tradicionais prontas. Então, por exemplo, aqui a gente tem mini humitas, que é uma das coisas mais típicas aqui. Tá saindo R$3,03, uma bandeja de quase 400 gramas, 399. E as humitas, não me xinguem, tá? Que é só para as pessoas terem uma noção do que é. As humitas parecem muito com a nossa pamonha, tanto que tem opção salgada e tem opção doce. Aqui tem tamal de frango, tem algumas outras opções. Esse daqui de 250 gramas tá saindo R$2,51. E o tamal vai ser tipo uma pamonha recheada. De novo, não me xinguem, tá? Porque é só para as pessoas terem uma noção do que é. E para variar, o Omo mudou de nome outra vez em outro país e aqui se chama Derra. Então, só para vocês terem uma ideia, o sabão líquido de 3 litros está saindo R$12,09 e o em pó de 5 quilos R$11,99. E aí a embalagem econômica de refil de 1,8 litros está saindo R$4,49. Olha, aqui tem surf também e um pacote de 2 quilos está saindo R$5,79. O que chama mais atenção nesse mercado é que todas as coisas têm muitas opções. Então, por exemplo, a parte de esponja. Tem todo tipo de esponja, toda marca possível que você imaginar. Panos. Não tem um ou outro. Ah, tem Perfex e deu. Não, tem uma variedade absurda de marcas, modelos, tamanhos e preços. Em todos os corredores a gente viu esse mesmo padrão. Sempre tem muita variedade dos produtos. Caro aqui é papel higiênico. Vamos ver a marca do mercado, que geralmente é mais barato. Tá saindo R$3,16, um pacote com 4 unidades. Olha, eles têm aqui um papel higiênico úmido, 160 unidades de lencinhos. Que loucura! Vendo aqui os umidificadores, são bem caros. O mais barato que eu achei foi esse daqui, que é R$6,88, vem em 2 unidades. E a gente vai precisar, porque como a gente vai ficar fora de casa por muito tempo, o motorhome vai ficar fechado, então eu vou levar 2 pacotinhos para colocar pelo menos onde tem coisas eletrônicas e onde tem roupa. Eu vim aqui na parte infantil olhar as pomadas para assadura para bebês, porque tem uma pomada americana que a minha irmã gosta muito, que é muito, muito boa, que chama AID, e é muito difícil de achar, mas eu vim aqui e pensei, né, tudo é muito americanizado, quem sabe tenha. Não tem, mas eu quero mostrar pra vocês como é que eles chamam o Bepantol aqui. Olha só, aqui Bepantol se chama Bepanthen. A pomada grande de 100 gramas tá saindo R$16,66 e a pomada pequena de 30 gramas R$7,63. Temos também o Elvive, não é o Seve. A maioria dos lugares que a gente passou é tudo Elvive. Então vamos pegar aqui para dar um exemplo, 680 ml tá saindo R$11,47 um condicionador desse Elvive. Aqui eles têm essa linha da Pantene, que é muito boa. E eu comprei na Argentina, até eu trouxe alguns, ainda tenho. Mas o shampoo, ele tem 270 ml. E aqui ele tá custando $6,58 em promoção, tá? Eu paguei na Argentina mais ou menos esse valor em real, 6 e pouquinho. E aqui eles também têm o condicionador, tá saindo R$8,23. E ele tem 170 ml. E eu paguei também na Argentina na faixa de R$6, R$7. Eu sei que no Brasil esse é um produto mais caro também. Eu acho que se aproxima um pouco desse valor aqui em dólar. Talvez não seja tão caro, mas chega perto. Mas eu acho interessante porque a gente vai passando pelos países e vai vendo a diferença de preços. Existem coisas que a gente pagou super barato no Peru, por exemplo, e aqui é super caro. Coisas que aqui são super baratas e em outros países eram muito caros. A gente vai vendo como a cultura do povo, os hábitos de consumo e também as leis de importação, dependendo da categoria do produto, mudam muito o valor. E é por isso que a gente tá tentando sempre gravar esses vídeos de supermercado para ter uma noção dos valores, para poder comparar. A gente sempre tenta achar os mesmos produtos, pelo menos 2 ou 3 produtos que sejam exatamente iguais. A Coca-Cola, por exemplo, que tem em todos os países, a gente consegue daí ter uma noção dos valores e também a gente converte para real porque nós ganhamos em real, então nós precisamos converter e a pessoa que vier para cá, turismo, também vai precisar converter, né? Então a gente não pode pensar no custo de vida para quem vive aqui, trabalha aqui e ganha em dólar. Aliás, já para comentar, o salário mínimo aqui é de $425 por mês. Aqui, assim como nos Estados Unidos, eles têm uma parte de medicamentos dentro do supermercado. Então, tem várias coisas. Tem digestivo, relaxante muscular, essas coisas, probióticos. E aqui tem gel de massagem à base de canabidiol. Falei antes que a gente vê vários shots desses por aqui. Tem também o shot de canabidiol. Ele custa R$7,86, o packzinho com 6 shots de 9 miligramas.
Já em casa, agora eu vou guardar as nossas compras. A gente acabou comprando algumas coisinhas que estávamos precisando, produtos de limpeza e algumas frutas. Então eu vou guardar tudo agora pra gente descansar, porque amanhã a gente vai passear aqui em Quito. Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo de supermercado aqui no canal. Saber como é que é um supermercado no Equador, como é que são os preços, principalmente sendo em dólar, né? A gente sente muito o impacto por a nossa moeda não tá valendo muito. E se tem alguma coisa específica que você quer que a gente mostre nos próximos vídeos de supermercado, já deixa aqui nos comentários que a gente vai sempre olhando pra poder mostrar pra vocês e matar a curiosidade, mostrar como é que são os supermercados pelo mundo. E a gente se vê então no próximo vídeo, ainda sobre o Equador. Tchau!